Olá a todos. Portanto, este segmento teórico vai ser bastante rápido, porque é basicamente um complemento da aula anterior que foi sobre o método das diferenças finitas, da parte térmica. Portanto, nós abordamos aqui a equação da, da transferência de calor simplificada, sem coeficientes térmicos nem nada, mas vimos como é que isto se convertia nesta representação gráfica e depois aplicamos a cada um dos 6 nós para ver um problema de transferência de calor e chegamos ao sistema de equações e aos resultados. Portanto, nesta aula nós vamos falar então sobre análise estrutural. Portanto, para análise estrutural há uma equação que é a equação de quarta ordem diferencial que estão aqui a ver, que é chamada equação fundamental da teoria das placas. Quem tiver a cadeira opcional de placas e cascas do quinto ano vai ver que existe um livro de um senhor chamado Timoshenko que baseia-se nesta equação por uma série de situações. Portanto, o que nós temos aqui então, para além da carga aplicada e da rigidez da placa, portanto, a rigidez da placa depende de parâmetros materiais, módulo de coeficiente de Poisson, e depende da espessura da placa. Portanto, quanto maior a rigidez, menor o deslocamento. E vamos ter então aqui esta função W, que é a função de deslocamento em cada ponto. Portanto, resolver esta equação diferencial, como devem imaginar, não é pera doce e, portanto, vamos arranjar uma discretização algébrica, transformar esta equação diferencial num sistema de equações algébricas. Portanto, seguindo a metodologia da aula anterior, portanto, e é por isso que isto vai ser mais rápido, vamos arranjar uma representação em diferenças finitas para esta equação de quarta ordem, que será igual a esta, com a exceção que esta é feita segundo x e esta segundo y, e depois temos aqui uma derivada de quarta ordem, que será obtida com a multiplicação de duas derivadas de segunda ordem. Portanto, eu ponho aqui logo o resultado final, que como vem é bastante mais complexo do que o da aula anterior. Portanto, e agora vamos ver como é que se chega lá, está bem? Portanto, vendo a equação, portanto, será somar esta com esta e duas vezes esta representação. Portanto, a representação da equação de quarta ordem em x e em y, portanto, são exatamente iguais. Eu recomendo que consultem o livro no capítulo 11 para verem como é que se chega a esta diferença finita de quarta ordem. A diferença finita aqui cruzada, ou a derivada cruzada de segunda ordem, vai ser obtida da seguinte forma. Nós temos, então, a derivada de segunda ordem em ordem a x em diferenças finitas centrais. Portanto, nós vimos isso na aula passada, como é que se fazia isto, a partir das diferenças finitas de primeira ordem. E temos aqui a mesma diferença finita em representação, mas para a derivada em ordem a y. Portanto, o que nós vamos fazer aqui é mesmo multiplicar as duas representações. Portanto, esta vezes esta vai ter que dar uma matriz 3 por 3, porque isto é 3 por 1 vezes 1 por 3. E, portanto, é a mesma coisa que fizemos também já na aula passada. Portanto, vou multiplicar este termo por esta linha, este termo por esta linha e este termo por esta linha. Portanto, se repararem, 1 vezes esta representação dá exatamente a mesma coisa, menos 2 vezes esta linha, portanto, é fazer termo a termo, portanto, menos 2, 4 e menos 2, e 1, menos 2 e 1. Portanto, e reparem que a equação depois ainda manda multiplicar por 2. Portanto, quer dizer que esta representação ainda terá que ser multiplicada toda ela por 2. Por isso, se repararem, vamos ter aqui 8, não é? Menos 4, 2 e por aí fora. Portanto, vou ter que, então, somar centrado neste ponto. Portanto, vou sobrepor esta representação com a representação relativa ao d à quarta w dx à quarta com esta. Portanto, se pensarem aqui no ponto central, onde é calculada a derivada, vamos ter 6 e 6, 12, com 2 vezes 4, 8, portanto dá os tais 20, que é o que aparece aqui na zona central. Portanto, ao fim e ao cabo, o que vocês veem aqui então é a sobreposição destes três termos, sendo que este tem que ser multiplicado por 2, está bem? Portanto, vocês têm os slides disponíveis no Moodle, está bem? Podem andar para trás e para frente e fazer isso no caderno.
Portanto, e veem que não é assim tão complicado. Portanto, como resolver isto? É muito parecido com o que fizemos na última aula. Nós vamos ter uma placa que eu vou descretizar com vários nós, e sempre que eu quiser saber o deslocamento de um nó, tenho que posicionar aqui o 20 em cima deste nó, e isso dá-me uma equação. Okay? Portanto, então um exemplo que nós temos aqui é muito simples. Portanto, é uma placa que tem 4 por 4 metros, eu quero saber o deslocamento aqui do nó central. Portanto, vou fazer a malha o mais simples possível, portanto uma malha com espaçamento ΔX igual a ΔY, que é igual a ΔH, igual a 2 metros. Portanto, reparem que todas as deduções que foram aqui feitas, nós presumimos que o espaçamento da malha em x em y é igual a este h. Portanto, e isso então vai obrigar a que a malha que nós usemos para resolver esses problemas sejam sempre com espaçamento igual em x em y. Portanto, então, ao fazer este exercício, fiz a tal malha 2 por 2. O que acontece é que quando eu posiciono aqui o tal 20, vão reparar que a representação gráfica da equação obriga a que eu tenha aqui alguns nós. Porque reparem que a representação gráfica, vocês posicionam aqui, vão ter aqui o menos 8 e depois vão ter que ter aqui o 1. Portanto, se voltarem aqui, vão ver então que aqui aparece o 20, aqui aparece o 8 e aqui tem que aparecer o 1. Ok? Portanto, já vamos ver o que é que a gente faz com esses nós, que eu vou chamar de virtuais. Portanto, reparem que o nó onde eu quero saber o deslocamento é o nó 5, portanto é o nó que vai ter o coeficiente 5, e portanto vamos ter aqui 20 ômega 5, ou W. Portanto, o menos 8 vai estar em cima destes nós, que são nós que estão no bordo apoiado. Portanto, esta placa é simplesmente apoiada, isto vai ser importante saber, mas todos os nós que estão em cima do apoio simples têm deslocamento nulo, não é? Portanto, ao fazer então a equação, todos os termos que estão relacionados com o menos 8, portanto, todos os nós que estão aqui em cima do bordo vão ter deslocamento nulo. Todos os nós que estão com o expoente ou o coeficiente 2, que expoente? Isto, há que tomar um café. Portanto, todos os nós têm o coeficiente 2. Portanto, o 3, o 9, o 1, o 7, por aí fora, todos eles também estão em cima do rebordo. Portanto, todos estes que têm o coeficiente 8 e que têm o coeficiente 2 estão em cima do bordo e, portanto, vão ter deslocamento nulo. Está bem? E, por fim, eu tenho aqui os tais nós que estão do lado de fora da placa, os tais nós virtuais. Portanto, é o 10, o 12, o 11 e o 13. Portanto, como é que eu sei o deslocamento desses nós? Portanto, vamos fazer aqui uma vista lateral, está bem? Portanto, uma vista lateral da placa e vamos imaginar que eu estou a ver nessa vista o nó 5, estou a ver o nó 2 e o nó 8. Okay? Portanto, é como se estivéssemos a fazer um corte ao longo desta linha e a ver de perfil. Portanto, tem aqui o nó 8. Portanto, se isto fosse assim um D, a uma dimensão, o que é que aconteceria? Teria aqui um apoio simples, não é? Portanto, fazer aqui as bolinhas não vai ser muito simples, mas eu vou tentar. E vou ter aqui outro apoio simples. Está bem? Portanto, vamos lá fazer isto. Está espetacular. Portanto, é um apoio simples isto. Portanto, o que acontece? Quando esta placa deforma, sob a ação de uma carga aplicada, oh Deus, o que é que vai acontecer então com esta deformada? Portanto, a deformação ou deslocamento do nó 5, que é isso que eu estou aqui a fazer insistentemente para vocês verem, portanto, o deslocamento vertical do nó 5, desde que a distância do nó 5 ao nó 2 seja a mesma que do nó 2 ao nó 10, esse deslocamento é exatamente o simétrico deste. Funciona como uma alavanca, está bem?
Por isso, o que eu vou dizer para o nó 10 e para o nó 11 é que o deslocamento aqui, se for igual a W5, aqui vai ser menos W5. Portanto, e o raciocínio que se segue entre o nó 5 e o nó 10 vale entre o nó 5 e o nó 11, que estão à mesma distância, vale para o nó 5 e para o nó 13, 5 e 12. Ou seja, todos esses nós virtuais que estão cá fora têm deslocamento simétrico ao nó de dentro. Portanto, e por isso, todos esses que estão aqui, esses 4 nós que estão aqui, vão ter um deslocamento que é menos o deslocamento do nó central. Então, substituindo essa tralha toda, vai resultar apenas 20 ômega 5 menos 4 ômega 5. Portanto, fica 16 ômega 5. Está bem? Portanto, isso depois passa para o outro lado. Fazem aqui a raiz, fazem a divisão, portanto fazem a raiz quarta, substituem aqui o espaçamento por 2, portanto fica 16, corta com 16 e portanto, exato, dá Q sobre D. Portanto, isto obviamente precisaria ser mais refinado para terem resultados em condições. Depois, fica aqui um exercício que nós geralmente faríamos em aula. Aqui fica a sugestão para fazerem em vossas casas. Portanto, uma única nota final antes de acabarmos é o seguinte. Portanto, vimos que quando há um nó virtual, portanto, sendo um nó virtual este e sendo aqui o apoio simples, vimos que o deslocamento dá simétrico, ok? Portanto, isso foi exatamente o que vimos, porque na presença de um apoio simples, o deslocamento da viga vai ser qualquer coisa como isto. Portanto, se este valor é x, aqui vamos ter menos x. Portanto, quando temos um encastre, que é o caso aqui, vai acontecer uma coisa diferente. Portanto, eu vou já aqui desenhar então um encastre, aqui outro. Eu devia dar essas aulas com uma prancha, fica para o ano se isto continuar. Portanto, vamos então imaginar que eu não faço essas asneiras, portanto vamos pôr ali. Por aqui a caneta outra vez. Portanto, então se eu tiver aqui um nó central, tiver um nó encastrado e tiver um nó virtual cá fora, portanto a semelhança do exercício anterior, na presença do encastre, já agora, eu não me lembrei disto, mas... Portanto, enquanto no caso do apoio simples, a placa aqui fora empina, e portanto o deslocamento vai ser simétrico, no caso do encastre, como a rotação aqui é nula, não é? Portanto, é uma das exigências do encastre que a rotação seja nula. Portanto, se a placa deformar assim devido à carga aplicada, o que vai acontecer aqui devido à rotação ser nula, se calcularem a equação da linha elástica, é que ela vai fazer qualquer coisa como isto. Portanto, o deslocamento no nó virtual é igual ao deslocamento do nó central. Tá? É essa a diferença entre apoio simples, onde o deslocamento do nó virtual de fora é simétrico, e o encastre, onde o deslocamento do nó virtual cá fora é igual. Tá bem? Pronto. Se quiserem depois enviar-me isso para corrigir, sem stress, eu também acho que no livro, no capítulo 11, existe um exercício desses já resolvido com solução. Ok? Pronto, e por hoje era tudo. Para quem vai ter aula prática daqui a pouco, até já.